pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo a respeito dos crimes contra a paz pública, eu gostaria de retomar aquilo que nós já iniciamos a estudar e a discutir no nosso encontro telepresencial no Zoom. Antes, só lembrando a todas e a todos vocês, já havia um arquivo lá na nossa plataforma, na nossa página do Cursify, na nossa página de Penal 4, já havia um arquivo sobre os crimes contra a paz pública. Eu deixei ele lá, mas eu coloquei um outro em que os slides sobre paz pública estão atualizados, porque eu percebi que aqueles slides anteriores estão tá faltando algumas informações e algumas questões que eu gostaria de tratar. Então eu refiz esses slides e coloquei eles como dos crimes contra a paz pública atualizados, atualização, slides atualizados sobre os crimes contra a paz pública. Vocês vão ver, os anteriores estão lá, mas eu coloquei esses novos atualizados, então é preferível que vocês fiquem apenas com esses novos, porque os novos têm tudo o que existia nos anteriores e mais as atualizações. Então, só retomando rapidamente o que a gente já tinha visto. Trabalhamos o tipo penal do 286, incitação ao crime, e o tipo penal do 287, apologia de crime ou criminoso. Fizemos primeiro uma discussão mais genérica, mais preliminar, a respeito dos crimes contra a paz pública. Primeiro falando sobre esse bem jurídico, a ordem pública, que é o bem jurídico aqui tutelado, a ordem pública, a paz pública. Depois fizemos uma menção a respeito dos crimes de perigo. Lembrando que o direito penal clássico, ele trabalhava com os crimes de dano. O princípio da ofensividade, no direito penal clássico, pensa e enuncia que as condutas para serem consideradas criminosas precisam ofender, lesionar o bem jurídico. Isso existe, essa ofensa, essa lesão, nos crimes de dano, que vão danificar especificamente aqui esse bem jurídico. Depois, com a evolução desse direito penal, o advento da sociedade de risco, o direito penal contemporâneo vai alargar-se para considerar, no princípio da ofensividade, que a conduta para ser criminosa vai ser aquela que danifica ou que ofende o bem jurídico, ou a conduta que é apta a ofender ou a lesionar, expondo o bem jurídico a perigo, a risco de ofensa ou de lesão. Daí que surgem os crimes de perigo. Eles não lesionam ou ofendem especificamente o bem jurídico, mas expõem o bem jurídico a perigo, a risco de ofensa ou de lesão. E aí temos os crimes de perigo concreto, eu dei como exemplo o artigo 136 do Código Penal, o crime de maus tratos, e os crimes de perigo abstrato. Eu dei como exemplo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículo automotor em estado de embriaguez. Nesse tipo penal, não precisa necessariamente que o agente esteja embriagado e apresente sinais explícitos de embriaguez. Afinal, o nível de alcoolemia para efeito de aplicação do tipo penal é muito baixo, muito reduzido. Temos aqui a lei seca, a tolerância praticamente zero. Então, o crime é aqui de perigo abstrato, como são também de perigo abstrato os crimes do 286 e 287, incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso. Na incitação ao crime, a gente tem, tipo do 286, incitar o núcleo do tipo publicamente a prática de crime. Então, você está incitando um número indeterminado de pessoas, você está incitando publicamente a prática de crime. É preciso que essa incitação seja um número indeterminado de pessoas, porque se for incitação a uma pessoa só, você passa a ter a possibilidade de participação no crime. No crime que você está efetivamente incitando. Então é preciso incitar, instigar aqui publicamente um número indeterminado de pessoas a prática de um crime. A detenção é de 3 meses a 6 meses ou multa. Portanto, é um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima está aqui menor do que 2 anos. A gente chama o artigo 61 e o artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9099 de 95. E aqui cabem os benefícios dessa lei. Composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que é quem está no 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Aí a gente falou rapidamente, como destaque, sobre o erro
e eu dei o exemplo do médico estrangeiro, por exemplo, o médico holandês, país onde o aborto é permitido, se ele chega aqui no Brasil e pratica o aborto achando que aqui também é permitido, ele está em erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. Mas se ele incita publicamente as mulheres brasileiras a abortarem, ele não vai estar no erro de proibição, ele vai estar no erro de tipo, porque ele está aqui, ó, no 286, incitando publicamente a prática de algo que ele acha que não é crime. Portanto, ele está em erro sobre o elemento constitutivo do tipo. Falei também que nós temos esse tipo penal em leis específicas. A incitação ao crime na Lei de Segurança Nacional, na Lei 7.170 de 83, no artigo 23, quando essa incitação a prática de crime tem uma conotação política, a gente sai do Código Penal e entra na lei especial. Lex specialis derogat lex generalis, então a lei especial aqui chama. E também temos a incitação ao crime na lei de racismo, na lei 7.716 de 89, no seu artigo 20. Lembrando que nessa lei a gente está trabalhando aqui a discriminação e o preconceito de raça, de etnia, de religião, de procedência nacional, mas incluímos agora mais recentemente também a orientação sexual e a identidade de gênero depois do julgamento do Supremo. Então a homofobia entrou aqui nessa lei de racismo mais recentemente para a gente. E falei finalmente sobre a incitação ao crime e o concurso de pessoas. Eu disse a vocês que quando o destinatário é único, você está incitando ele à prática de um crime, você vai ter no máximo o artigo 29 aqui, o concurso de pessoas. Lembrando, todo aquele que concorre para a prática do crime incide nas penas a este cominadas. Quem pratica o núcleo do tipo é autor. E quem auxilia moralmente ou materialmente é partícipe. O auxílio moral é o induzimento ou a incitação. Então, quem incita uma pessoa só vai incorrer nas penas do crime que está incitando como partícipe, desde que esse crime inicie seus atos executórios. Por isso que a gente precisa de vários destinatários. Quando são de vários destinatários, aí a gente tem o tipo penal do 286. E se algum desses destinatários efetivamente vier a praticar o crime, a gente vai ter o 286, a incitação ao crime, em concurso material cumulado com o crime que a pessoa vier a praticar. Então aqui vai ser em concurso material, porque os momentos consumativos são diferentes, os bens jurídicos tutelados também são diferentes. Depois a gente tem a apologia de crime ao criminoso. Fazer publicamente, de novo, ó, a gente tem destinatários que são pessoas indeterminadas. É um crime de perigo abstrato, tutela a ordem pública, a paz pública. Então a gente não tem uma vítima específica. A vítima é a comunidade, é o chamado crime vago. Também falamos sobre isso, ó, sobre os crimes vagos, lá naquelas nossas considerações preliminares. Então, na apologia ao crime ou criminoso, você faz publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. No anterior, você tem que incitar alguém ao crime, e aqui você tem que fazer apologia de um fato criminoso ou de um autor de crime. Então, aqui não vai valer, nem anteriormente, nem agora, as contravenções penais. Precisa ser crime. E mais uma vez a pena é de 3 a 6 meses, então também é crime de menor potencial ofensivo. Aí a gente tem uma controvérsia doutrinária sobre o caráter dessa conduta criminosa aqui. Maria Helena Noronha e Heleno Cláudio Fragoso, para eles, o artigo 286, a incitação ao crime, fala sobre um crime futuro. Você está incitando um número indeterminado de pessoas, você está incitando publicamente as pessoas a praticarem um crime futuro. No 287, você está incitando as pessoas a partir de um crime passado. Já Nelson Gria diz que pouco importa essa diferença entre o crime futuro e o crime passado, ou entre a consideração do fato criminoso em concreto, que seria o crime passado, e em abstrato, que seria o crime futuro. E no final das contas, essa controvérsia não vai ter tanta importância, até porque esses tipos penais, dificilmente eles vão gerar para a gente maiores consequências. Afinal de contas, ninguém vai acabar cumprindo pena privativa de liberdade por causa desses tipos penais. Mas o que a gente teria de resumo da ópera é que, apesar da incitação ao crime do 286 e da apologia ao crime ou criminoso do 287 serem espécies do mesmo gênero, a gente tem que o crime do 287 não se confunde com o do 286, porque o do 286, a incitação ao crime, retrata uma instigação explícita
a prática de um crime. Já no 287, na apologia do crime ou criminoso, você tem um induzimento implícito. Como é que se faz esse induzimento implícito? Através do elogio, da exaltação, ou do fato criminoso, ou do autor desse fato. E aí lembrar os destaques que nós fizemos no nosso encontro sobre o artigo 218c do Código Penal, que é quando a apologia do crime for do crime de estupro especificamente, a gente vai chamar o artigo 218c do Código Penal. Vai ser um outro crime, não vai ser esse do 287. Quando a apologia é de estupro, a gente está no 218c do Código Penal. Lembrando que esse 218c, a gente já discutiu quando estava falando dos crimes contra a dignidade sexual, ainda fala da apologia do estupro de vulnerável. Mas quando é estupro de vulnerável, a gente vai chamar o ECA 241 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069 de 1990. Lembrando também que a apologia ao crime, quando tem conotação política, vai estar na Lei de Segurança Nacional. E quando essa apologia é de mais de um fato criminoso ou de mais de um autor do crime, no mesmo contexto fático, a gente vai ter um crime único. Aí a gente ainda deu exemplos mais controvertidos e mais polêmicos, como o do voto do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro e atual presidente da República, quando ele vota pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff e faz uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Muitos ponderaram a respeito da aplicação desse crime aqui, do 287. De fato, para a gente surge esse tipo penal, quando da fala do deputado. O problema é que ali a gente pode chamar a imunidade parlamentar, que traz essa imunidade para o deputado pelos seus votos, pelos seus escritos ou pelos seus gestos, em decorrência do mandato, notadamente em plenário. E 2, com a lei de anistia, a gente talvez aqui vai ter a dificuldade de considerar o coronel ali elogiado como um criminoso, porque a lei de anistia, ela traz essa impossibilidade de uma sentença penal condenatória pela tortura praticada na época da ditadura. Então fica difícil ali naquela situação a gente concretamente aplicar o 287. Sem entrar em polêmica, não quero entrar no mérito aqui, apenas pensar no tipo penal para a gente como um exemplo polêmico, como um exemplo concreto, prático. Por fim, a gente tem, isso não deu para conversarmos no nosso encontro, uma última questão relevante, de destaque, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 187, que foi julgada pelo Supremo, teve como relator o ministro Celso de Mello, foi julgada em 2014, né, teve a sua publicação no Diário Oficial em 2014, e trouxe para o artigo 287, em efeito vinculante, com eficácia erga omnes, uma interpretação conforme a Constituição, para excluir da interpretação desse 287, da apologia de fato criminoso de autor do crime, as chamadas marchas da maconha. Então, de forma alguma, vai se poder dar uma exegese, uma interpretação a esse tipo penal, que possa ensejar a criminalização de defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente, inclusive em manifestações e eventos públicos, que é precisamente as passeatas e as manifestações de marcha da maconha. E aqui estão privilegiados 2 direitos constitucionais, o direito de reunião e o direito à livre expressão de pensamento. Então não é possível criminalizar as pessoas que participam da marcha da maconha, entendeu o Supremo, a partir do artigo 287. Estão excluídos aqui esse tipo de eventos, que estão aqui propondo a descriminalização das drogas, que poderiam ser entendidos como apologia do crime, do uso de substância etiquetada como ilícita, substância etiquetada como droga, mas não podem ser considerados aqui para efeito dessa tipificação, em respeito aos direitos constitucionais de reunião, de livre expressão do pensamento. E a gente tem um outro julgado semelhante a esse
foi de 2014, a DPF 187, mas a gente tem também a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4274, que teve como relator o ministro Aires Brito, foi julgado em 2012. E ela veio para considerar que as pessoas que participam de manifestações públicas, que estão defendendo a descriminalização das drogas, elas também não podem incidir aqui na lei de drogas. A gente já tinha na DPF afastado o artigo 287, a apologia do crime ou do criminoso, no caso da marcha da maconha, especificamente, desses eventos públicos de descriminalização das drogas, e nessa DIN, que é até anterior, a gente traz a impossibilidade de criminalizar as pessoas que estão pedindo a descriminalização das drogas pelo tipo específico aqui do artigo 33, parágrafo 2º. O artigo 33, vocês sabem, eu já comentei várias vezes, ele é o artigo do tráfico de drogas. No caput ele traz 18 núcleos do tipo, 18 verbos, 18 maneiras de praticar o tráfico de drogas, tem pena de 5 a 15 anos, é crime equiparado a hediondo. No parágrafo 1º, o caput traz essa forma simples, são 18 maneiras de praticar o tráfico. No parágrafo 1º a gente tem as formas equiparadas, quando você tem alguma matéria-prima para fabricar a droga, ou quando você tem a plantação, que é insumo para a fabricação também da droga, ou quando você tem algum estabelecimento onde ocorra o tráfico de drogas, o inciso 1, 2 e 3. No quarto é até uma novidade trazida agora pela Lei 13.964 de 2019, que é assim chamada de pacote anticrime, que é o caso do agente disfarçado, Então são formas equiparadas ao tráfico, no parágrafo 1º do 33. E no parágrafo 2º do 33, a gente tem a chamada participação no uso indevido de droga, que é induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Veja que aqui a gente tem um crime que não é de menor potencial ofensivo, é de médio potencial ofensivo, e seria justamente da pessoa que induz outra a consumir droga, a usar droga, que induz outra a praticar o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o do porte de drogas para uso pessoal. Quem adquire, quem traz consigo, quem guarda, quem transporta a droga para uso pessoal. Então, quem induz outrem a usar a droga estaria nesse artigo 33, parágrafo 2º. Mas aqui pela DIN, a gente também não vai poder considerar que os manifestantes, que as pessoas que defendem a descriminalização das drogas, estão praticando esse crime, o crime de participação indevida no uso de droga. Então é importante falar disso, porque as condutas são muito semelhantes. E a gente tem a apologia ao crime no Código Penal, no 287, está afastada para essas manifestações a respeito da descriminalização das drogas, está afastado o 287 pela arguição de descumprimento de preceito fundamental número 187, e está afastado também a participação no uso indevido de drogas do artigo 33, parágrafo 2º, pela DIN 4274. Então, nós finalmente chegamos ao crime de associação criminosa do artigo 288. Vou seguir com ele no próximo vídeo, na próxima videoaula, para não ficar muito comprido.